3/9. Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será sobre as medidas de superfície. E no início nós iremos falar sobre as unidades que a gente pode encontrar quando nós estivermos trabalhando com áreas, certo? De figuras planas. Que a gente tem o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, o metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. A gente já tinha visto quilômetro, hectômetro, qual é a diferença? Que aqui, quando é de quilômetro para hectômetro, não é vezes 10, é vezes 100. O que significa? Que de quilômetro para hectômetro, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. E de hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, a gente vai dividir por 100. Então, a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Sabendo disso e dessa tabelinha, vamos fazer o seguinte exercício. Faça as seguintes transformações. 12 quilômetros quadrados para metros quadrados, 10 milímetros quadrados para decímetros quadrados, 2.000 centímetros quadrados para hectômetros quadrados. Vamos lá para a resolução. Inicialmente, o primeiro passo é a gente escrever a nossa tabelinha. No item A, pede para a gente transformar 12 quilômetros quadrados para metros quadrados. Vamos lá saber quantas casas vai ter que andar. De quilômetros para metros é 1, 2, 3 casas. Cada casa, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, a vírgula vai andar 2, 4, 6 casas para a direita. Eu tenho o 12,0, andar 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 12 quilômetros quadrados é a mesma coisa que 12 milhões de metros quadrados. Agora vamos para o item B. No item B, nós temos 10 milímetros quadrados e precisamos transformar para decímetros quadrados. De milímetros para decímetros, a vírgula vai andar para a esquerda. Vai andar 1, 2 casas. Só que cada casa são 2 vírgulas. Então, vai andar 2, 4 vírgulas para a esquerda. Eu tenho 10,0. Vai andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter 0,001 decímetros quadrados. Agora, vamos para o item C. No item C, nós temos 2.000 centímetros quadrados e precisamos transformar para hectômetro quadrado. Então, vamos ver quantas casas seriam. Serão 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, não é para quilômetro, é para hectômetro. Então, vamos de novo. Centímetro para decímetro, 1, 2, 3, 4 casas. Então, de centímetros quadrados para hectômetros quadrados, são 4 casas. Só que eu preciso lembrar que cada casa são 2 vírgulas. Então, vai andar 2, 4, 6, 8 casas para a esquerda. Então, eu tenho 2.000,0 e vai andar 8 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2.000 centímetros quadrados é a mesma coisa que
0,00002. O restante dos zeros que vem depois do 2 a gente não precisa colocar, hectômetros quadrados. E assim a gente conclui essa primeira atividade da nossa aula de hoje, envolvendo as transformações das unidades de área. Agora vamos dar continuidade. Agora nós iremos falar um pouco sobre o cálculo de áreas de figuras planas, certo? As principais. A primeira que nós iremos falar é sobre o triângulo. Como é que eu faço para calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo sempre vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Sempre vai ser assim. Eu pego para me calcular a área de um triângulo, eu vou pegar a base, multiplicar pela altura e o resultado eu vou dividir por 2. O próximo é o quadrado. Para me calcular a área de um quadrado, vai ser lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, para me calcular a área de um quadrado, vai ser um lado vezes o outro lado. Lembrando que em um quadrado, todos os lados são iguais. Então, eu posso pegar quaisquer dois lados para multiplicar, já que são os mesmos valores. Então, para me calcular a área de um quadrado, é lado vezes lado. Agora do losango. Para me calcular a área de um losango, eu vou pegar a diagonal maior, o que é a diagonal inicialmente? A diagonal é uma reta entre dois vértices paralelos. Lembra que os vértices são as quinas da nossa imagem? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho dois vértices paralelos, duas quinas paralelas umas às outras dentro da nossa figura, o que é que vai acontecer? Se eu traçar uma reta entre esses dois vértices paralelos, eu tenho uma diagonal. No losango, nós temos duas diagonais, nós temos dois pares de vértices opostos. E para me calcular a área do losango, vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Lembrando que a diagonal é a reta entre dois vértices paralelos. Dando continuidade, agora a área do retângulo. Para me calcular a área de um retângulo, vai ser a base vezes a altura. E agora do trapézio. Para me calcular a área de um trapézio, vai ser a base maior mais a base menor, o resultado vezes a altura dividido por 2. Então, sempre que eu quiser calcular a área de um trapézio, vai ser a base maior mais a base menor, o resultado dessa soma vezes a altura dividido por 2. Agora, a área do círculo. A área do círculo é π vezes r ao quadrado, certo? Mas a área do círculo nós vamos falar melhor nas próximas aulas. Vamos lá começar aqui, vamos agora resolver alguns exercícios sobre as matérias Vamos resolver alguns exercícios sobre as áreas de figuras planas. Primeira, considere um quadrado com aresta de 5 centímetros. Qual vai ser a área deste quadrado? Vamos lá para a resolução. Lembrem que a aresta é a reta entre dois vértices. Então, as arestas são as retas que compõem a minha figura. Eu tenho um quadrado. Se falou que uma aresta é 5 centímetros, significa que um lado do quadrado é 5 centímetros. Logo, todos os outros lados também medem 5 centímetros. Para me calcular a área do quadrado, vai ser lado vezes lado. Então, a área do quadrado vai ser igual a 5 centímetros vezes 5 centímetros. Então, a área vai ser 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Então, a área desse quadrado da primeira questão é 25 centímetros quadrados. Agora vamos lá dar continuidade. Com a segunda questão. Um campo de futebol possui 75 metros de largura e 105 metros de comprimento. Qual a área deste campo de futebol? Vamos lá.
Vamos lá, nós estamos falando de um retângulo. Então, nós temos um retângulo, onde o comprimento dele é 75 metros e a largura é 105 metros. Para me calcular a área de um retângulo, a área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Então, a área do retângulo é 75 metros vezes a altura, que é 105 metros. 75 metros vezes 105 metros vai ser igual a 7.875. Metros vezes metros, metros quadrados. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E se você quiser rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!